Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nesta segunda-feira à tarde eu estou gravando esse vídeo logo pela manhã cedo, após a minha atividade física matinal, porque o dia hoje vai ser muito corrido. Mas eu queria abordar nesse vídeo de agora à tarde 3 temas que eu acho muito importantes para nos manter atualizados sobre o panorama da Covid-19 no Brasil e no mundo. Eu queria abordar o número de vacinados que o Brasil já alcançou nessas primeiras semanas de vacinação. Queria falar um pouquinho a respeito das variantes mutantes britânica e sul-africana, que já estão se espalhando pelo mundo afora. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário, e te convido a ficar até o final desse vídeo. Te convido também a compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais para que eles possam ganhar relevância aqui dentro do YouTube. E finalmente você que está passando por aqui, que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve aí no nosso canal, nos dê essa força para que o canal continue a crescer. Muito obrigado aos 9.000 inscritos aqui do canal. Pois é, gente, o primeiro tema que eu vou abordar rapidinho com vocês aqui é o número de vacinados que o Brasil já conseguiu alcançar nessas primeiras semanas de vacinação contra a Covid-19. De acordo com o vacinômetro, se é que nós podemos chamar assim, o Brasil já vai aí com algo em torno de 3,5 milhões de pessoas imunizadas contra a Covid-19. Isso representa algo em torno de 1,7% da população. É um número ainda muito pequeno, e esse número é pequeno fundamentalmente porque a quantidade de doses de vacina contra a Covid-19 no Brasil ainda é muito pequena. O SUS já demonstrou com a sua rede de capilaridade de mais de 38 mil postos de saúde que é capaz de rapidamente dar vazão à vacinação. É preciso, portanto, que para isso tenha vacina e tenha insumos. Eu lembro a vocês que ainda é muito preliminar se falar disso, mas a maioria dos estudos aponta que nós só iremos barrar a circulação do coronavírus em território nacional quando nós atingirmos entre 70% e 80% da população vacinada contra a Covid-19. Isso significa que o Brasil vai precisar vacinar algo em torno de 160 milhões de pessoas. E nós vamos aí com 3,5 milhões de brasileiros e brasileiras vacinadas. Ou seja, tem muito caminho pela frente. Nós precisamos vacinar ainda mais de 155 milhões de brasileiros. E isso representa algo em torno de 300 milhões de doses. Todos os especialistas apontam que nós só iremos atingir esse número por volta do final do ano. Até lá, é recomendável que todos mantenham um certo grau de distanciamento, que utilizem máscaras em espaços fechados quando você tiver que sair por alguma razão e lave as mãos periodicamente para minimizar a possibilidade de você contrair a Covid-19. Todo cuidado é pouco, toda cautela é pouca, até nós conseguirmos imunizar a maior parte da população brasileira e assim atingirmos a chamada imunidade de grupo. É muito importante que a gente compreenda um princípio. O coronavírus ele se espalha numa rapidez muito grande. Nós temos que acelerar a vacinação para que a quantidade de pessoas vacinadas seja maior do que a disseminação do coronavírus. Quando nós conseguirmos acelerar a vacinação e o número de vacinados ultrapassar a velocidade com a qual o coronavírus se dissemina, nós começaremos a controlar a pandemia e começaremos a voltar a nossa vida ao normal. Um outro ponto que é importante ressaltar: quanto mais o coronavírus se multiplica, maior a probabilidade dele sofrer mutação, porque a mutação se dá exatamente na hora de replicar o material genético. Bom, e quanto maior a quantidade de mutações que ele sofre, maior a probabilidade de que uma dessas mutações torne o coronavírus mais transmissível e mais virulento, ou seja, mais agressivo. Por isso que é importante a gente conter o espalhamento do vírus com as medidas de proteção que eu acabei de dizer e com a vacinação, que está ainda lenta, precisa acelerar. Para isso, é necessário que o governo adquira o quanto antes mais vacinas e mais insumos como seringas, porque o SUS, repito, já demonstrou que é capaz de dar vazão rapidamente à vacinação do brasileiro e da brasileira. E o outro ponto que eu queria abordar é exatamente consequência do primeiro. Como a velocidade de vacinação ainda é muito baixa, porque a quantidade de doses ainda é muito reduzida, o coronavírus se espalha muito rapidamente e, por se espalhar muito rapidamente, se multiplica muito rapidamente.
e na hora dele se multiplicar, ele replica o seu material genético. E é nesse momento que podem ocorrer as mutações, que são pequenas alterações na sequência genética do coronavírus. Essas mutações já demonstraram que têm a capacidade de dar origem a variantes do coronavírus que sejam mais transmissíveis, que sejam mais facilmente dissemináveis. Nesse caso, surgiram 3 variantes até agora muito importantes e que já demonstraram uma alta capacidade de disseminação, que foi a variante inglesa, a variante sul-africana e a variante que apareceu no estado do Amazonas. Pois bem, a variante inglesa já se tornou dominante no Reino Unido. De tanto se espalhar e ela tem uma capacidade de infecção de 30 a 40% maior do que a anterior, de tanto se espalhar rapidamente, no Reino Unido, essa variante já é a variante dominante. Pois bem, essa variante chegou nos Estados Unidos e os pesquisadores estimam que essa semana a variante britânica tornar-se-á dominante nos Estados Unidos da América. Isso mesmo. Isso significa que essa variante ela é preocupante, por quê? Porque a taxa de disseminação, a taxa de infecção dela é de 30 a 40% maior que a variante anterior, ou seja, ela se espalha muito rapidamente. E por se espalhar muito rapidamente, ela contamina uma maior quantidade de pessoas num curto espaço de tempo e isso pode levar a uma sobrecarga dos sistemas de saúde. Portanto, torna-se consequentemente mais importante nesse momento manter o distanciamento das pessoas, manter a utilização de máscara, principalmente em espaços fechados, e higienizar periodicamente as mãos, para evitar que essa variante inglesa se dissemine muito rapidamente pelo mundo, chegando inclusive aqui ao Brasil, o que será muito preocupante, porque aqui no Brasil, bares, restaurantes estão funcionando a pleno vapor. As praias no final de semana estão ficando lotadas. Aparentemente, o brasileiro não está levando ainda a sério a situação da pandemia de Covid-19. Já a variante sul-africana tem demonstrado, segundo o governo sul-africano, que está se tornando resistente, pasmem, à vacina AstraZeneca Oxford. E, inclusive, o governo sul-africano já suspendeu a vacinação com a vacina AstraZeneca Oxford em pessoas idosas, porque já ficou comprovado que a vacinação em pessoas idosas não está protegendo contra a variante sul-africana. E foi o próprio ministro da Saúde sul-africano que disse que a vacina AstraZeneca Oxford oferece proteção muito limitada contra a variante mutante da África do Sul. E isso é muito preocupante. Então veja o que eu estou dizendo. Quanto mais nós oferecermos as condições para que o coronavírus se espalhe, maiores são as probabilidades dele sofrer mutação e maiores as probabilidades de que alguma dessas mutações possa tornar o coronavírus mais infeccioso, mais agressivo, mais resistente contra as vacinas que estão sendo desenvolvidas a duras penas. Os pesquisadores estão há 1 ano debruçados sobre as bancadas para desenvolver as vacinas que nós temos. É muito importante, portanto, que a gente se conscientize que não é o momento de aglomeração, não é o momento de festa, é o momento de manter um certo grau de isolamento, é momento de utilizar máscara sempre que possível, é o momento de higienizar nossas mãos para que a gente possa minimizar o espalhamento do coronavírus. Senão, corre inclusive o risco de todo o esforço que foi feito no mundo para se produzir as vacinas que estão agora sendo aplicadas na população, essas vacinas percam o efeito contra variantes mutantes do coronavírus. Isso é muito preocupante. Nós precisamos urgentemente vacinar as pessoas, manter o distanciamento para minimizar a circulação do coronavírus, para poder a gente conter o espalhamento desse vírus antes que ele sofra mais mutações, antes que ele possa, inclusive, se tornar mais poderoso do que o que já é. E é exatamente nesse momento que o Brasil já está há mais de 10 dias com a média móvel de mortos acima de 1.000 por dia, que a gente chama a atenção da população brasileira. Eu estive na sexta-feira em Brasília e verifiquei inúmeros bares e restaurantes lotados com baladas no final de semana. Isso é muito preocupante. Isso se repete no Brasil inteiro. A gente tem que tomar cuidado nesse momento, porque esse esforço que está sendo feito de vacinar as pessoas pode todo ele desmoronar se aparecer uma variante mutante como a da África do Sul, que, por exemplo, já demonstra que é resistente à vacinação com a vacina AstraZeneca
Oxford. Lá na África do Sul, eles pararam a vacinação, estão fazendo um novo ensaio clínico para ver o quanto a nova variante sul-africana é resistente à vacina AstraZeneca Oxford. Então veja o quanto isso é preocupante. Vou ficando por aqui e obrigado a você que ficou até o final do vídeo, prestando atenção a essas informações e assumindo a postura de manter um certo grau de distância das pessoas. Sempre que sair, utilize máscaras. As máscaras devem ser utilizadas uma única vez e depois colocadas para lavar. E lave sempre as mãos antes de tocar em objetos e depois de tocar em objetos. Isso vai nos ajudar muito a reduzir a disseminação do coronavírus até que a gente consiga vacinar 70% a 80% da população brasileira e possamos assumir o controle da situação. Forte abraço, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa teu comentário e até a próxima.